Mas o debate parlamentar no dia estava focado no Estado da Nação. O Primeiro-Ministro foi o primeiro a intervir, com um discurso pontuado pela crise atual da Covid e recordando que Cabo Verde é um dos países que mais sofre com os impactos da crise pandémica. Correia e Silva destacou os impactos na economia, no aumento do desemprego, nas famílias e na vida social condicionada e reforçou o compromisso de mais investimentos para vencer a pandemia e relançar a economia, além de eliminar a pobreza extrema, reduzindo esta pobreza até 2026. Durante 45 minutos, o Primeiro-Ministro fez o seu primeiro discurso desta nova legislatura, começando por dizer que os impactos da crise da pandemia da Covid em Cabo Verde têm sido brutais e estão expressos na contração económica de 4,8% em 2020, na quebra do turismo em 70%, no aumento do desemprego, pobreza e aumento da dívida pública. Ulisses Correia Silva diz que o país geriu bem a Covid-19 e destaca a proteção das pessoas, das empresas, do emprego, dos mais vulneráveis e enaltece os feitos no domínio da saúde. O sistema de saúde tem respondido bem, graças aos investimentos realizados e às medidas adotadas. Mobilizamos vacinas, iniciamos há cerca de 3 meses a vacinação, que já atinge 38% da população elegível. Há ilhas que já atingiram 70%. Há um conjunto de concelhos que já ultrapassaram 50%. Graças às medidas de proteção, como o layoff simplificado, as moratórias, as linhas de crédito Covid, as garantias e os subsídios de isolamento profilático, evitamos o colapso de empresas e protegemos mais de 12 mil postos de trabalho que de outra forma estariam no desemprego. Em 1 ano e meio, o governo investiu cerca de 2,8 milhões de contos em medidas de proteção. Para Ulisses Correia Silva, todas as medidas de proteção social implementadas no país tiveram e têm tido impacto de mitigar os efeitos gravosos da pandemia sobre as famílias mais pobres, evitando que a taxa de incidência da pobreza crescesse mais do que 31,7%. A taxa de incidência da pobreza reduziu em 2019 para 26%, mas voltou a crescer em 2020. Este valor de 2020 seria muito maior se a situação, que seria também muito dramática, se as condições de proteção e de apoio social não tivessem sido tomadas atempadamente. A elevada taxa da pobreza reflete as vulnerabilidades económicas e sociais do país. Ulisses Correia Silva suporta neste quadro social atual para justificar que há uma razão forte para o país vencer a pandemia, relançar o crescimento económico e focar na eliminação da pobreza extrema e na redução da pobreza absoluta até 2026. E para isso, o Primeiro-Ministro traça a meta desta forma. Progressivamente, vamos alargar o acesso ao rendimento social de inclusão a todos os agregados familiares em situação de pobreza extrema e a pobres com crianças dependentes de idade inferior a 15 anos. Vamos alargar a cobertura da pensão social para idosos, para abranger todos os idosos e pessoas com deficiência integradas em famílias pobres, não cobertos pelo regime contributivo. Estas são algumas medidas de um pacote de mais de uma dezena de medidas que são dirigidas às famílias, às crianças, aos jovens, às mulheres, aos idosos e às pessoas com deficiência. Apesar da forte crise, o país não parou e não está parado, diz Ulisses Correia Silva, que destaca vários projetos nos domínios do turismo, economia azul e agricultura, e promete mais de 8 milhões de euros para a valorização turística e ambiental de aldeias rurais e fala na massificação da vacinação para salvar a época turística de inverno com início em setembro. A Ilha do Sal, com 63% da vacinação, está bem posicionada. Um conjunto de medidas vem sendo tomadas para posicionar Cabo Verde como um destino turístico do ponto de vista sanitário, desde esforços do Serviço de Saúde à formação e certificação de operadores no domínio do turismo. Importantes investimentos privados em curso e outros em fase de projeto vão impactar positivamente nos próximos anos o aumento da oferta turística, particularmente em São Vicente
e em Santiago. Há ainda um reforço do compromisso com o setor ambiental e no campo da economia azul promete acelerar o ritmo. O setor agrícola, marcado por 3 anos de seca, o governo definiu e implementou programas de mitigação e de resiliência que ascenderam cerca de 2,5 milhões de contos em 3 anos e mais de 18 milhões de metros cúbicos de água subterrânea foram mobilizados para a rega em algumas ilhas. Ulisses Correia Silva promete ainda investimentos de cerca de 4 milhões de contos na dessalinização de água. No final do seu discurso, o Primeiro-Ministro falou no setor que continua no centro da polêmica, os transportes aéreos, o setor mais atingido pela pandemia. O Primeiro-Ministro reforça o compromisso e diz que a retoma das operações da Cabo Verde Airlines só deverá acontecer quando as condições de sustentabilidade económica, financeira e comercial estiverem criadas. E nos transportes aéreos fala de uma evolução positiva com a concessão das linhas interilhas.